Olá pessoal, estamos aqui para mais um programa Papo com Gestor. Meu nome é Rossano Otramari. Hoje a casa que nós vamos conversar é a XP Asset, uma casa multiprodutos que administra 23 bilhões de reais. E eu tenho o prazer de apresentar aqui para vocês, está aqui hoje Bruno Marques e Júlio Fernandes, gestores do XP Macro. XP Macro é um dos produtos da XP Asset. XP Macro está completando 3 anos de história, agora em março deste ano, apresentando aí uma rentabilidade ao longo do período de 154% do CDI, resultado bastante consistente. E eu gostaria muito de que eles conversar com eles aqui, que eles contassem um pouquinho aí, primeiramente sobre o mandato do fundo, como é que é a gestão essa cogestão do fundo XP Macro. Acho que começa, Júlio? Sejam bem-vindos, Júlio, Bruno, seja bem-vindo, obrigado pela presença. Fala um pouquinho aí primeiramente do mandato do fundo. Muito obrigado, Rossano, é um prazer estar aqui em mais uma oportunidade, né, nesse Papo com Gestor. Logo agora que estamos completando aí em torno de 3 anos do nosso produto, né, e a gente pode falar mais um pouquinho da nossa história e de tudo que a gente tem feito. Antes de tudo, o XP Macro, ele tem um objetivo de retorno em torno de CDI mais 5 e foi um produto para correr um risco para atingir esse retorno correr o risco com uma volatilidade em torno de 5% ao ano. Tá? A gente começou lá atrás, eu e Bruno viemos para cá no início de 2016, eu vim do BBM, passei 13 anos fazendo gestão na casa, depois passei 2 anos no Itaú Asset, e depois, nos últimos 5 anos, estava na Gap Asset. Enfim, a gente teve uma proposta totalmente alinhada, totalmente meritocrática, com participação no business. E o Bruno se juntou aqui, a nossa equipe. O Bruno teve uma passagem no início da carreira pela Nobel Asset Management, ficou lá 6, 7 anos, depois passou pela Opus. E depois, nos últimos 5 anos, de 2010 a 2015, ele foi um dos responsáveis pela gestão do fundo multimercado da Arx. Então, em conjunto, nós dois aceitamos essa proposta, esse desafio de criar um projeto, uma equipe, né, que pudesse tocar o fundo XP Macro com esses objetivos de retorno e volatilidade que eu citei aqui. Junto conosco, naturalmente, nós somos uma equipe, a gente também tem a equipe toda de renda variável, que já estava na XP Asset há muito tempo. O Marcos Peixoto e o João Braga são gestores de renda variável, lideram uma equipe grande com 6 analistas que cobrem todos os setores, né, da Bolsa Brasileira. Então, a gente gosta de citar, não somos só nós dois olhando juros, câmbio e Bolsa Brasil. Tem 2 analistas, 2 gestores com larga experiência de renda variável, uma equipe muito robusta, um dos melhores históricos aí do mercado. Então essa sinergia do nosso dia a dia na análise macro e micro fazem um diferencial que a gente considera muito importante para o nosso fundo. Não é à toa que a gente tem investimentos com o mesmo nível de risco, tanto em juros, quanto em câmbio, quanto em bolsa. E eles agregam para a gente também, além da discussão direcional, eles agregam também uma parcela da estratégia long short que eles fazem nos fundos deles, eles replicam um pedaço no nosso produto. Além disso, nós temos 2 gestores internacionais, temos um focado mais em G10, outro focado mais em emergentes, especificamente Latam, que é uma maneira da gente diversificar o produto, além de Brasil, que é o foco principal do produto, a gente gosta de citar isso, a gente sempre fez Brasil, sempre foi o nosso diferencial, e a gente quer ter um produto focado no que a gente sempre fez de melhor. Então, além de Brasil, a gente também quer ter um alfa adicional, parte na gestão internacional e parte na estratégia long short que eu citei aqui. Vamos falar um pouquinho de como que a gente estruturou o produto. Desde o início a gente passou por algumas casas, a gente teve experiências diversas e a gente sempre pensou o que seria melhor. Seria a gente dividir em caixinha, um faz juros, um faz câmbio, um faz bolsa, ou seria a gente unir as nossas experiências, né, de mais de 20 anos aqui, cada um quase de gestão, para fazer um book único, em consenso. E a gente tomou essa decisão, acho que foi muito acertada. A gente faz tudo em consenso aqui, a gente
faz a alocação da melhor maneira possível e a gente sempre gosta de dizer, então quais são as nossas missões para conseguir o melhor book possível? Construir o cenário. Eu acho que esse é o mais difícil. A gente tem uma equipe econômica que eu deixei de citar aqui, uma economista-chefe, a Isabela Guarino, com passagens pela Gap, pela SPX, sócia da SPX também, e temos mais 3 economistas com ela. Então, a gente formula junto com ela um cenário econômico, Perfeito. analisando tanto o cenário externo quanto o local. E essa eu acho que é a missão mais difícil, é ter uma maior clareza se é lá fora, se é aqui dentro, e uma vez formado um cenário, dependendo do nosso grau de convicção, aí a gente passa para a nossa segunda missão, que é quais são os mercados ativos. Dentro de cada mercado também tem diferentes ativos que a gente pode achar que tem um upside maior. Então, diante de um cenário, quais são os melhores mercados que podem se beneficiar? Como a gente não tem conflito de interesse, a gente pode achar que, por exemplo, bolsa tem um potencial, juros tem potencial e, eventualmente, câmbio pode ser um hedge para a nossa posição. Estou dando um exemplo aqui. Então, a gente monta o melhor portfólio possível para se beneficiar daquele cenário. E, por fim, na terceira etapa, eu acho que tem sido um diferencial da nossa casa, do nosso fundo. É um dos motivos que a volatilidade do nosso produto tem sido abaixo da média. O nosso Sharpe é muito bom, a gente olhar o nosso histórico, mas a gente faz uma gestão bem ativa do risco do nosso portfólio. O que é uma gestão ativa do risco? Não estou falando só de métricas de VaR, stress, que a gente tem também no nosso produto, mas a gente fica sempre analisando o cenário e todos os eventos, tudo aquilo que pode eventualmente afetar aquele nosso portfólio que tem um objetivo mais de médio e longo prazo. Então, a gente procura trabalhar bastante o tamanho das posições, a diversificação entre futuros e opções, e a gente faz uma gestão bem ativa no sentido de evitar passar por eventos que a gente considera que tem risco assimétrico. Eu acho muito importante isso. Quando a gente acha que tem um evento muito importante, seja binário ou não, mas que tem uma assimetria, pouco para ganhar e muito para perder, a gente pode citar mais exemplos à frente, a gente sempre reduz o risco, procura um hedge. Às vezes o melhor hedge é diminuir a posição, a gente fez isso em diversas ocasiões. Então essa gestão ativa do risco faz com que a gente tenha um diferencial aí em torno do retorno ajustado ao risco do nosso produto. Somado à diversificação entre as estratégias que eu citei, tudo isso faz esse diferencial aí que a gente pode falar um pouquinho mais aqui. Pô, legal, Júlio. Bruno, nesses 3 anos aí, qual foi o momento mais delicado aí que vocês enfrentaram? Em termos de dificuldade, de estresse? Foram 3 anos bem... Volatilidade não faltou, né? Não faltou. Foram anos bem agitados, assim. A gente, eu diria que alguns exemplos claros, e eu acho que, pegando o gancho que o Júlio falou, assim, isso é claro na nossa cabeça. A nossa função como gestor é, acima de tudo, traçar um cenário. É muito difícil você acertar o curto prazo. O curto prazo é muito volátil, vai subir, se vai cair. O que a gente acha que a gente sabe fazer bem é estudar bastante, fazer bastante conta e traçar um cenário de longo prazo. Com aquilo, a gente passa para os ativos e tem que ter uma alocação que permita que a gente sobreviva, passe por esses momentos de estresse e consiga monetizar o cenário de longo prazo. Porque não adianta nada você ter um cenário e no meio do caminho acontece um evento, você acaba tendo que se zerar e por aí vai, e você não consegue monetizar o cenário que você quis ganhar no primeiro momento. Então, acho que alguns eventos eu acho que são bem importantes. Acho que um primeiro exemplo, e pega um pouco o gancho que o Júlio falou, foi, por exemplo, a eleição do Donald Trump. Foi um evento que era totalmente inesperado. A gente não achava que o Donald Trump fosse ganhar, mas a gente achava que tinha um risco muito grande. Então, a gente se protegeu, a gente diminuiu muito as posições e fez algumas proteções. A gente funcionou super bem, as proteções funcionaram e permitiu que a gente conseguisse sobreviver bem ao evento. Mas acho que os 2 grandes eventos mais difíceis que testaram nossas convicções e testaram a nossa forma de operar, acho que claramente o primeiro foi o dia que foi conhecido como Dia do Joesley. Perfeito. Por quê? A gente tinha já naquela posição, naquele momento, uma visão de longo prazo bem positiva com o Brasil. A gente achava que as reformas estavam sendo caminhadas, que o governo Temer estava fazendo um grande trabalho de reforma, que aquilo ali ia combinar com uma volta da atividade econômica, que ia permitir que tivéssemos eleições calmas e que o Brasil fosse embarcar num ciclo mais longo. O que acabou se materializando, mas ninguém sabia naquela época. Quando veio o Joesley, quando veio o evento Joesley, a gente olhou e falou, cara, e agora? A gente não sabe se o presidente continua, se o presidente cair,
como é que vai ser o processo sucessório, se é a eleição direta, se é indireta, se o Rodrigo Maia poderia ser presidente, se o Lula poderia ser presidente, se a esquerda ia conseguir tomar o poder, como o Banco Central reagiria àquilo, como a economia reagiria àquele grau de incerteza gigante que a gente estava vivendo. Então a gente se perguntou e falou, cara, nossa função é traçar cenário. Qual o cenário que a gente tem hoje? Nenhum. Eu não consigo olhar para frente e dizer, não, acho que o cenário é esse, aquele ou aquele. Ou mais, eu acho que às vezes você não consegue traçar um cenário pontual, mas você consegue fazer assim, eu acho que tem uma chance de ser assim, uma chance de ser assado e uma chance de ser assado. E você consegue, atribuindo as probabilidades, alocar de uma forma ou de outra. A gente não conseguia dizer qual era o cenário, quais eram as possibilidades e atribuir as probabilidades. O que se faz numa situação dessas? Quando você não tem cenário, você faz o quê? Você fica zerado. A gente Zero zerou fundo. tudo, a gente zerou o fundo inteiro. Zeramos o fundo inteiro em 24 horas, a gente zerou todas as posições do fundo. E ficamos praticamente 2 semanas com posição zerada. Novamente, quando as coisas começaram a clarear novamente, por uma desorganização da oposição, por um fortalecimento do governo Temer, até pela falta de uma fita mais conclusiva ali na época do Joesley, a gente começou a achar, não, parece que o governo vai continuar. Não só isso, se ele não continuar, parece que o Rodrigo Maia está inclinado a fazer um processo sucessório tranquilo. O Banco Central deu indicações que estava ali para prover liquidez ao mercado. Então a gente começou a ficar marginalmente confortável em voltar a assumir posições. Então a gente foi aos poucos, quando começou a ter um cenário de novo, a gente começou a alocar de novo, sem menor preconceito com o dinheiro que a gente tinha perdido inicialmente. Então aos poucos a gente foi voltando e progressivamente voltando a alocar. E nos meses seguintes a gente conseguiu voltar a recuperar, ganhar o dinheiro que a gente havia perdido e eventualmente passar em larga escala. Eu acho que um outro cenário que foi muito difícil para a gente foram as eleições agora. As eleições foram extremamente abertas. Uma coisa que é claro para a gente, eu quero repetir isso, a gente tem que ter um cenário, a gente não aposta com o dinheiro dos nossos clientes. Inclusive porque a maior parte do nosso dinheiro que a gente tem na nossa vida está no fundo. A gente está 100% alinhado com o cliente. Tudo que a gente ganha está no fundo. Ou é ação da XP ou está no fundo. Então a gente está alinhado com os clientes. A gente pensa a gestão do fundo como uma gestão do nosso patrimônio. A gente não faz aposta com o nosso dinheiro, a gente não joga moedinha com o nosso dinheiro. Então a gente tem que ter um cenário. Quando chegar nas eleições, a gente olhava e falava assim, cara, está muito difícil dizer o que vai acontecer. A gente desde o começo sempre foi muito cético com a possibilidade do Alckmin ser um candidato viável. E a gente achava que claramente o Haddad ia para o segundo turno. E a gente demorou a ver o fortalecimento do Bolsonaro. Então, nesse momento, o que a gente teve foi, cara, a gente precisa ter, como o Júlio falou, buscar proteções. Ah, mas, poxa, se o Bolsonaro ganhar, vai ser muito bom, vai ser muito bom. Mas se efetivamente o outro lado ganhar, a gente achava que ia ser muito ruim. E eu queria proteger o meu dinheiro, queria proteger o meu patrimônio, e assim como o meu patrimônio, eu queria proteger o dinheiro dos cotistas. Então, a gente fez uma série de proteções no fundo que acabaram tendo um resultado negativo durante um momento. Porque o mercado começou a antecipar as eleições do governo Bolsonaro, na nossa visão, ainda sem dados que corroboravam aquilo. Mas, de certa forma, acabou dando certo. Então, entre o primeiro e o segundo turno, quando na nossa visão, não, agora está claro que tem um cenário. Agora, claramente, o Bolsonaro é o candidato favorito. A gente sempre teve a visão que ele seria um bom candidato, seria um bom presidente. A gente esteve próximo ao Paulo Guedes durante muito tempo. Então, a gente estava comprado num cenário mais otimista, mas a gente não estava convicto de que o Bolsonaro levaria. Quando ficou mais claro para a gente que o Bolsonaro seria maior probabilidade de ser o vencedor, aí a gente começou a se posicionar novamente. Então, para a gente, são os testes que dizem que a gente sabe funcionar assim. A gente opera, a gestão do fundo cenário em primeiro lugar e a alocação vem em segundo lugar e fundamentalmente gestão de risco. Então, buscar proteções quando a gente achar que tem cenários negativos. Ficar zerado se não tiver cenário nenhum. A gente não tem compromisso. Nosso compromisso com o cliente a gente vai alocar quando tiver um cenário. Se não tiver cenário, a gente não vai fazer nada. A gente não vai correr, não vai fazer maluquice com o dinheiro dos clientes. Até porque é o nosso dinheiro também. Então, esses foram 2 momentos que para a gente foram muito difíceis. E aí pega um pouco no gancho de que multimercado e alocações em gerais são processos de longo prazo. Às vezes, eu vou dar um exemplo particular, tem uma prima minha que ela outro dia queria botar dinheiro no fundo, queria botar 100% do dinheiro dela no fundo. Eu falei, não faz isso. Eu te conheço, sei que você não vai aguentar. E vão ter momentos como esses que o fundo cai pra caramba e você vai querer sacar. E aí você vai perder a volta. Então põe um dinheiro que você aguente, mas aguente o longo prazo. Porque é o longo prazo que vai dar certo. O que vai acontecer no curto prazo, o mercado vai se decepcionar, vai ter um fluxo externo, vai acontecer isso, aquilo. É um bando de
é um eletrocardiograma, mas é um eletrocardiograma que geralmente tem uma direção. E a gente quer acertar aquela direção no longo prazo, não as oscilaçõezinhas do eletrocardiograma. Eu costumo dizer para as pessoas que vem me perguntar também o que investe e a questão do multimercado. Acho que o multimercado é a porta que os investidores que estão se incomodando com 6,5% ao ano, é a primeira porta deles começarem a assumir mais risco. Essa é a minha visão que eu tenho. Concordo. E aí eu costumo dizer para eles, mas será que eu vou... Experimenta. Aos pouquinhos. Começa um pouquinho, vai sentindo o gosto, vai ver como pouquinho. Vai se conhecendo como investidor. E aí tu vai assumindo mais posição. E eu acho que tem que ser sempre aos pouquinhos. Porque isso aí. Tem uma coisa que eu acho muito curiosa, se você olhar às vezes o fundo, ele tem uma rentabilidade muito boa. Não só o nosso, vários outros fundos têm rentabilidade muito boa. Mas o cotista, às vezes, tem uma rentabilidade muito pior. Porque quando o fundo vai mal, ele saca, aí o fundo volta a performar, ele aplica de volta. Então ele está sempre fazendo os highs e lows. E eu acho que o negócio é, cara, vê quanto você aguenta, tenha paciência, aloca e espera a longo prazo. É isso aí. Assim, a gente conhece vários gestores que tiveram momentos ruins e, alguns dos maiores gestores do Brasil tiveram momentos ruins. Ninguém ficou burro da noite pro dia. Então faz parte. Faz parte. Confiar no gestor, e esse alinhamento eu acho muito legal. O dinheiro de vocês está ali também, vocês estão protegendo o patrimônio de vocês estão trabalhando pro cotista, eu acho isso muito legal. Esse alinhamento eu acho que é... É uma coisa que o Júlio falou que pra gente é muito importante. O ser humano funciona por incentivos. Então, e a gente também. Então, a gente está alinhado com o cotista, ou seja, eu só ganho dinheiro se o cotista ganha dinheiro. É fundamental. Mas a gente está alinhado com a empresa também. Nós somos sócios da empresa. Então todo mundo aqui está aqui para o longo prazo. Perfeito. Não tem ninguém aqui aventureiro, ninguém aqui está fazendo maluquice. Não, todo mundo aqui querendo construir um negócio para os próximos 10, 15, 20 anos. Um negócio que todo mundo tem orgulho disso no final das contas. Pô, legal. Vamos falar um pouquinho de mercado então, falar um pouquinho de cenário. Qual é o cenário que vocês estão olhando? Eu esqueci de comentar no começo, o XP Macro é um fundo de 3,2 bilhões é o patrimônio do fundo. Um fundo que está aberto, está na plataforma da XP. Para quem quiser investir. Mas eu queria falar um pouquinho agora de cenário. Diante vocês já deram uma sinalização aí que vocês estão mais construtivos com esse governo Bolsonaro que está entrando aí, mas em termos de posição hoje do fundo, qual é o cenário e o que vocês estão posicionados? A gente, que nem o Bruno comentou aqui, a gente desde da eleição, né, desde o final do primeiro turno, a gente já considerou que a gente já tinha elementos, né, até dada a expressiva votação que o Bolsonaro teve, elementos para começar a acreditar que ele era que a probabilidade dele ganhar era bem alta. A partir de então a gente começou a olhar o preço dos ativos naquele momento, né, já tinham se valorizado um pouquinho, mas a gente, mesmo com essa valorização, a gente começou a olhar e ver que ainda tem um grande potencial de apreciação. Todos os ativos, né, dentro da nossa método aqui de escolha de qual mercado a gente acha que tem maior potencial, ao analisar mercado por mercado, a gente foi vendo que praticamente todos os mercados, bolsa, juros e o real, tinham um potencial bem, bem forte de apreciação. Então, desde então, a gente montou posições comprado em bolsa, em Bovespa, a gente opera tanto opções quanto índice futuro, tá? A gente começou a aumentar posições em juros reais. Os juros reais já tinham caído um pouquinho, mas a gente acreditava que o potencial de queda ainda era bem maior. Então a gente também montou posição em juros reais e gradualmente foi montando uma posição vendida em dólar contra o real. O mercado de câmbio foi o que mais demorou, né? Até hoje ele ainda está um pouco mais volátil, mas o real foi o único que não se apreciou desde o dia da eleição ali do Bolsonaro, efetivamente, até hoje. Foi um mercado que no início o dólar subiu um pouquinho e depois, agora em janeiro, ele teve uma forte queda. Então foi um mercado que a gente foi aumentando posição gradualmente ao longo de novembro, dezembro, e a gente pode dizer que em janeiro a gente começou o ano aí com um risco praticamente igual em todos esses três mercados, tanto em bolsa, quanto juros reais, quanto uma posição comprada no real, vendida em dólar. O mês de janeiro foi um mês para os mercados mágico, né? Bolsa 10%, câmbio caindo bem, juros fechando os VETs e o fundo teve um desempenho bem interessante, rendeu 3,74, se eu não me engano, né, no mês de janeiro. Isso, 3,57 para ser mais exato. Obrigado, Júlio. Continuam com essas posições? Comprado em bolsa, vendido em câmbio e
posicionado em juro real? A gente fez pequenas alterações. A gente, na verdade, diminuiu marginalmente um pouquinho de tudo, mas basicamente mantemos as mesmas alocações. A gente entende que vai ter volatilidade com a chegada do Congresso, o governo vai mostrar o que é o projeto de reforma da Previdência, vão ter discussões, vão ter idas e vindas, vai ter volatilidade, então a gente diminuiu um pouquinho de tudo, mas pouco. A gente já tem posições bem expressivas. Assim, a gente acha que os 3 mercados, como o Júlio falou, têm um potencial grande. A gente acha que talvez câmbio e bolsa tenham um potencial de ganho um pouco maior, mas por outro lado o mercado de juros é um mercado mais comportado, eu diria, porque tem um árbitro ali, que é o Banco Central. A gente acha que o espaço para alta de juros no Brasil hoje em dia é baixíssimo, mas a gente mantém a posição nos 3 ainda. E tentar um pouco, para passar para o nosso telespectador, o cenário de vocês é um cenário construtivo para o Brasil. O que vocês vislumbram de bolsa aí para o médio e longo prazo? Lá, final do ano. Então, 18 meses. Bolsa renda variável, é um negócio difícil, mas o que a gente tenta usar a gente vê a bolsa como um ativo macro, um cenário macro como outro qualquer. Então a gente tenta pegar e olhar assim, o que a história te diz, tá? Se você olhar a relação preço-lucro da bolsa, é uma coisa que todo mundo gosta de olhar muito, porque é uma medida que funciona no mundo inteiro. Então, se olhar historicamente, se olhar em momentos parecidos com esse do ciclo, tem momentos que a relação preço-lucro sobe muito, mas por razões erradas. Quando a bolsa está muito barata, os lucros estão muito depressionados e o preço sobe muito rápido, parece que a bolsa ficou muito cara, mas na verdade o mercado está antecipando que os lucros vão melhorar. Perfeito. Quando ela está num trend de alta já há um tempo, a gente vê essa relação caminhar para um patamar de 13, 14 vezes, e isso aí daria uma bolsa em torno de 125 mil pontos. Então a gente acha que sem revisões significativas de lucro, a gente acha que vai acontecer, e sem a possibilidade de você ter um re-rating de múltiplos, que a gente também acha possível, a gente acha que a bolsa pode ir por 120, 125 mil pontos. Mas só lembrando, essas duas últimas coisas são as coisas bem relevantes que podem acontecer. Por quê? Porque, citando uma analogia que eu já não sei quem mais fez, mas que eu acho a melhor analogia que tem no Brasil, o Brasil é um grande avião vazio. Um avião vazio que está com os custos fixos pagos. Todo passageiro novo que entra é lucro líquido que entra na veia. A Bolsa, hoje em dia, depois de anos de crise econômica do Brasil, são sobreviventes. São empresas que já fizeram o dever de casa, já cortaram custos, já reduziram a alavancagem financeira e hoje vão se financiar uma taxa de juros que foi a mais baixa da história, com uma alavancagem operacional altíssima. Então a gente acha que tem um potencial de você revisar, além disso, os lucros dessas empresas. Uma outra coisa é pensar o seguinte, esse múltiplo preço-lucro, ele é uma medida, na verdade, de rentabilidade. E quanto menor a taxa de juros, maior tem que ser esse múltiplo. Se você olhar a Bolsa Americana, por exemplo, a alta que teve nos últimos 10 anos, 1/3 dessa alta foi basicamente revisão de múltiplo. E se isso acontecer no Brasil, então a gente pode ter uma alta ainda mais significativa. Então a gente acha que, olhando a história, sem entrar no detalhe de empresa a empresa, a gente acha que com alguma confiança a gente pode ir por 125 mil pontos. Se a gente tiver um movimento ainda mais significativo, e aí passa por revisão de múltiplos, revisão de lucros e revisão de múltiplos, a gente pode ir além disso. Entendi. Para o câmbio, o câmbio também é um negócio meio difícil. Assim, acho que os economistas batem muita cabeça em achar um modelo que preveja ou explique bem o câmbio no mundo. No Brasil, pior ainda. No Brasil, a gente sempre teve um modelinho para projetar o câmbio que sempre funcionou. Que ele usava basicamente o risco Brasil, usava o diferencial de taxa, pouco diferencial de taxa de juros, mas basicamente era risco Brasil e commodities. Com isso você conseguia, e o dólar contra as outras moedas. Com esses 3 cenários você conseguia prever muito bem o comportamento real. Do ano passado para cá mudou muito. Os modelos passaram a não pegar mais isso. Por quê? Porque o carrego do Brasil, ou seja, quanto o investidor ganha só de deixar o dinheiro em real, era muito alto, sempre foi muito alto. Com a queda da taxa de juros aqui, isso diminuiu muito. E principalmente de março para cá, os modelos se distanciaram completamente da realidade do real. De lá para cá, a gente fez um trabalho muito grande. Como o Júlio falou, a gente tem uma equipe econômica forte,
E a gente trabalhou muito em modelos de câmbio, modelos não lineares do carrego, em que quando o carrego cai, o efeito do carrego cair tem um peso maior, um efeito de competitividade dos juros das outras moedas, porque se os juros dos outros países está mais alto que o nosso, o real fica menos atrativo e por aí vai. A gente evoluiu muito nisso. E toda a nossa modelagem hoje mostra que o câmbio deveria estar abaixo de 3,50. Então a gente acha que o câmbio também tem um espaço para andar decentemente. Então bolsa para cima e dólar para baixo. Júlio, em termos de juros, o que vocês estão olhando em termos de cenário? Tem oportunidade ainda aí nas NTNBs? Como é que é a visão de vocês com relação ao mercado de juros? Bem, eu acho que tem sido uma discussão acalorada, né? Que é engraçado que o mercado passa por momentos específicos, né? Antes das eleições, com a alta do câmbio e tudo mais, chegou-se a discutir a alta de juros. Agora que, enfim, já definidas as eleições, o câmbio, né, o real apreciou de novo, a inflação surpreendeu um pouquinho para baixo, começou-se um processo de discussão de eventual queda de juros. É verdade. Só já para chegar muitas casas falando aí 5, 5,5. Eventualmente uma queda. Assim, o nosso cenário base, já para chegar à conclusão, é que provavelmente a Selic vai ficar parada e não simplesmente parada, mas parada por um tempo muito prolongado. Tá? É importante dizer assim, por que a inflação, os juros devem ficar parados por muito tempo? A gente está com uma inflação muito comportada, com uma atividade que está surpreendendo negativamente, né? Desde o ano passado, desde 2018, a atividade parece que vai retomar, não retoma. Então isso gerou uma capacidade ociosa, o que a gente chama aqui, né, um hiato do produto, tanto, né, da indústria quanto do mercado de trabalho, muito grande. Então, com a inflação em níveis comportados e um hiato muito grande, a gente acha que vai demorar muito tempo, tá, para que a atividade retome e eventualmente gere pressões inflacionárias. Esse é o básico aqui do nosso call de Selic parada. É claro que se a gente tivesse que argumentar e no cenário de ter que ocorrer algum movimento do Banco Central, um Banco Central novo, né, que o Willan está deixando agora, vai entrar o Roberto Campos, a gente ainda vai ter que aprender qual é a função de reação dele, né, como que ele se comporta olhando as variáveis específicas, mas a gente, hoje, se tivesse que dizer, se tiver que fazer alguma coisa, parece que o mais provável na passagem de uma reforma da Previdência, o mais provável seria um eventual ciclo de queda de juros ao invés de um ciclo de alta. A gente atribui ainda baixa probabilidade, mas mudou a discussão. Então, caso a Previdência seja aprovada ali no meio do ano, que seja terceiro trimestre, numa eventualidade da inflação continuar super bem comportada, né, e a atividade demorar demais a acelerar, né, a ganhar tração, pode sim ser que seja criado um cenário de eventual queda de juros. Mas a gente tem que lembrar que ali no segundo semestre a gente vai estar olhando para a inflação de 2020, que Perfeito. A meta vai ser cadente, vai para 4%. Perfeito. Então tem que ter um cenário de inflação também muito tranquila e as expectativas para 2020 tem que estar abaixo do 4%. Então, atividade fraca, expectativa abaixo do 4% para 2020, num cenário como esse, depois da reforma da Previdência, a gente sim não descarta uma eventual queda de juros. Mas o que importa dizer é que, caso, mesmo no cenário de Selic parada, a gente acha que tem muito prêmio nas NTNBs intermediárias, a gente diz 3, 4 anos, tá? Não estamos chegando na discussão da B50, mas por que tem muito prêmio? Porque a gente acha que, mesmo que não caia os juros, não tem um cenário de alta num horizonte tão próximo. E caso tenha que subir lá na frente, é importante dizer isso, tem uma discussão do juro real neutro, caso tenha que subir, a gente acha que o juro real neutro está caindo no Brasil, principalmente após a aprovação da reforma da Previdência. Então, se tiver essa alta, vai ser uma alta muito pequena comparada com os padrões do passado. Então, olhando os juros reais que a gente vê hoje, 4% aí na parte intermediária, 4,5% nas mais longas, a gente ainda pode ter um espaço aí de 50, 100 bases, dependendo do vencimento aí de apreciação de queda desse juros. Quando fala intermediário, o que é? Vencimento para 2021, 22, 23? A gente está falando nessa faixa aí, 21, a gente está posicionado mais no 21, 22, mas até ali 2023, 4 anos seria. Ou seja, se manter juros inalterado por longo prazo, tem grandes oportunidades ainda nas NTNBs. Perfeito. E a inflação implícita
que é um detalhe ali nesse ativo, a gente está muito baixa há muito tempo. Tá? O investidor está vendo a inflação muito bem comportada para os próximos 3, 4 anos. A gente acha que é uma excelente proteção, por isso a gente tem preferido ficar na NTNB, nos juros reais, ao invés dos juros nominais, porque tem uma proteção mais eficiente. E ainda pode levar em consideração que um câmbio podendo contribuir também, ou seja, se o câmbio vai para 13,50 ou abaixo disso, isso ajuda também a manter a inflação sob controle, ou as expectativas de inflação, né? Sim, aí vai pressionar mais ainda a curva de juros nominais, enfim, aí entra nessa nossa eventual discussão até de um ciclo de queda, mas só vai agilizar a queda dos juros. Para falar um pouquinho de mercado internacional rapidamente, nós vimos aí um cavalo de pau aí do Banco Central americano, todo mundo falando em alta de juros lá fora, e agora aparentemente não vai ter mais alta de juros. Também tem uma discussão até de uma possível corte de juros. Vocês tinham alguma posição lá fora? Vocês estavam... como é que era a posição de vocês no mercado internacional lá? Então, a gente vinha carregando já há mais de um ano uma posição tomada em juros lá fora, apostando na alta de juros lá fora. Como você falou, a gente foi extremamente surpreendido com o que aconteceu no final do ano passado. Não vocês, acho que o mercado... né? Mas assim, só mostra pra gente quão difícil é operar os mercados internacionais. E isso pra gente sempre foi claro, assim, a gente sempre falou, mercados internacionais são importantes, a gente sempre quer ter uma presença, a gente tem 2 pessoas focadas nisso. A gente acha que não só a contribuição de geração de valor, de alfa para o fundo, mas a contribuição em ajudar a gente a contribuir, a formar o cenário é muito importante. Mas é um mercado que é mais difícil. E isso se provou agora. Acho que, na verdade, se provou bem claramente agora que é mais difícil. A gente quer sempre manter o que o Júlio falou no começo. O nosso edge, o nosso diferencial, o que a gente acha que a gente sabe fazer bem é Brasil. A gente quer continuar fazendo outras coisas lá fora porque a gente acha que agrega ao cenário, mas o nosso diferencial vai ser sempre Brasil, sempre vai focar o fundo Brasil. Então, mudando totalmente de assunto, mas eu vou voltar nessa pergunta. Mas sempre pergunta pra gente, qual a capacidade do fundo, tal, até onde vocês vão ir. A gente vai crescer o fundo enquanto a gente conseguir manter o nosso estilo. Nosso estilo é focar em mercados locais. A gente vai ter sempre outras coisas, satélites, mas o fundamental é operar o mercado local. Então, agora voltando à sua questão, a gente tinha uma posição tomada em juros lá fora, a gente foi muito impressionado, ficou muito impressionado com a velocidade da desaceleração, principalmente no resto do mundo. Os Estados Unidos desacelerou, mas não desacelerou tanto quanto o resto do mundo. O resto do mundo desacelerou muito forte, principalmente a Europa. A Europa foram vários trimestres de decepção muito forte, toda hora parecia que tinha uma justificativa e aqueles negócios iam se somando e não saía daquele modo contínuo de piora. E a velocidade com que o mercado reverteu as precificações. Como você falou, o mercado chegou a ter queda precificada para março desse ano, que era um negócio inacreditável há 3, 4 meses atrás. A gente optou por zerar totalmente nossas posições lá fora. Eu acho que o cenário lá fora hoje está muito difícil. Então, voltando àquela questão que a gente sempre fala, qual é o cenário? Está difícil de dizer. O que a gente vê hoje é os Estados Unidos desacelerou, mas segue crescendo num patamar muito confortável. Só lembrando que desde a volta, a saída da crise americana, o que a gente viu foi o PIB americano crescer entre 1,5% e 2,5%. 1,5%, 2,5%, 1,5%, 2,5%. Com os estímulos fiscais promovidos pelo governo Trump, esse 1,5%, 2,5% acelerou para 3%, depois 3,5% e chegou até 4%. O que está acontecendo agora é voltando para 1,5%, 2,5%. Então está crescendo o que sempre cresceu. Então está crescendo menos, é verdade, mas nada de dramático. A Europa, que ao longo dos últimos 18 meses acelerou muito o crescimento, voltou para os níveis baixos que estava crescendo inicialmente. A China vem desacelerando, mas num nível mais estável. A gente sabe como são os dados chineses, com baixa volatilidade. Por outro lado, a parte boa é os principais bancos centrais do mundo tomaram um susto. Então o Fed reverteu a expectativa de alta, o Banco Central Europeu já começou a mudar o discurso, o Banco do Japão, idem, a China já começou a fazer vários estímulos. Ainda que não sejam estímulos gigantes, a gente está vendo todos os bancos centrais do mundo agora voltaram a, no mínimo, parar de restringir política monetária. Então a gente acha que a gente tem um ambiente global que, se o crescimento global estabilizar nesses patamares, os bancos centrais estão dando uma postura mais construtiva para os mercados de risco.
Mas tendo dito isso, a gente acha que a gente não está vendo um grande diferencial, não tem grandes assimetrias em alocações externas hoje em dia, não. A gente não está vendo nada de muito bom para fazer lá fora, não. Nada. Então o foco aqui continua sendo no Brasil, as maiores posições é aqui dentro. Onde a gente acha que tem um grande... Onde que parece ter uma história muito, muito, muito boa, com assimetrias grandes, obviamente tem risco. Claro que tem risco. Perfeito. Pode não passar a reforma da Previdência, pode ser uma decepção grande com o governo Bolsonaro, tudo isso pode acontecer. Mas aonde parece ter uma assimetria muito grande no mundo hoje em dia é no Brasil. É o Brasil que está passando, depois de 20 anos, por um governo pela primeira vez liberal, reformista, depois de anos de crescimento pífio. Lembrando que o investimento no Brasil caiu 25%, o consumo das famílias caiu quase 10%. Então o Brasil é uma grande mola comprimida pronta para crescer. Perfeito. Com o governo com essa postura inicial tão boa, se a gente conseguir entregar 50%, 60% do que está sendo dito, a gente acha que tem um espaço para o Brasil se reprecificar. E a gente acha que essas reprecificações às vezes vêm muito rápidas. Então a gente entende que vai ter volatilidade, como por exemplo está tendo agora no mês de fevereiro. A gente entende que no meio do caminho pode ter uma decepção ou outra, mas a gente quer ter posições que a gente consiga aguentar esse longo prazo. Porque a gente não sabe quando o mercado vai resolver reprecificar. E um belo dia a gente pode acordar e ter as coisas terem por preço. Perfeito. Pessoal, o papo está ótimo aqui, a gente podia ficar um bom tempo aí conversando sobre o mercado, mas queria reiterar para vocês, o XP Macro é um fundo de 13,2 bilhões, é um fundo de vol entre 4% e 5%. Isso. E que tem como objetivo CDI mais 5%. Eles estão comentando aqui, nós estávamos conversando antes de iniciarmos o programa, que eles estão abrindo o XP Macro Plus. Fale um pouquinho desse produto, é um produto que está fechado e está sendo reaberto agora, vai ter uma janela. Ele é o XP Macro alavancado, é isso? Isso. Como é que funciona? Ele é um fundo que a gente abriu em maio do ano passado. É um fundo mais alavancado, como você falou, ele é 2 vezes a volatilidade do XP Macro. Ele é um fundo que é para ficar fechado a maior parte do tempo. E nós vamos fazer pequenas janelas de captação ao longo do ano. Né? E a gente está abrindo uma agora, né? Agora no final do mês, a gente deve abrir uma janela, vai abrir uma janela de 1 semana. 2 semanas, eu acho. E meia aproximadamente. Né, para os clientes que queiram aproveitar essa oportunidade. A última vez que a gente abriu foi meados de outubro, só para ter uma ideia, para ver a distância que a gente abre das janelas. Perfeito. Então, eu acho que é uma oportunidade agora para todos que quiserem e tiverem o perfil Exato, né, isso é importante. de investimento nesse tipo de produto, que é um produto de vol 10%, o retorno esperado, né, que tem um horizonte de longo prazo para aqueles clientes, né, que nem que o Bruno comentou, que consigam colocar aquela quantia e aguentem para o longo prazo. Então a gente vai abrir essa oportunidade agora no final do mês de fevereiro. Final de fevereiro, durante 2 semanas ele fica aberto. Ele é o XP Macro 2 vezes. 2 vezes. Tudo que o XP Macro tem, ele tem 2 vezes. Ele tem 2 vezes. É a mesma carteira, é a Igualzinho, mesma posição. igualzinho. É igualzinho. O fundo... É um produto que a gente acredita que vai ter uma capacity bem mais reduzida, né, Perfeito. em relação ao XP Macro. Perfeito. A gente considera um produto Prime, que nem todos os clientes têm um perfil específico, mas então a gente gostaria de ter pequenas janelas, aqueles clientes que tiverem o perfil. Perfeito. Mas ele vai estar aberto não é só para cliente Prime, é para cliente... Não, vai cliente estar da aberto, rede. Está na plataforma. Mas na plataforma, a gente entende que é para todos os clientes têm a possibilidade de aplicar, né? Perfil, claro. Mas, como o Júlio falou, produto é Prime, que a gente é um considera. produto... Perfeito. É um produto para todo mundo, mas sabendo que ele é um fundo mais volátil. Perfeito. Em janeiro ele subiu... Em janeiro ele subiu 6 e pouco por cento. 6,30% aproximadamente. 2 vezes, basicamente, isso. o desempenho do Então, XP só para ver que assim, o fundo que oscila na magnitude. Para subir, pode cair isso também. Então, assim, tem que ter... Claro. Então ele agrega mais risco com a mesma taxa até de administração do XP Macro, 2%, com 20% de taxa de performance sobre o QCD ou CDI. Perfeito. Queria agradecer muito a presença de vocês aqui. Adorei o bate-papo. Espero que voltem em breve. Obrigado a você, Muito foi obrigado. muito bom. Valeu. Pessoal, obrigado aí pela atenção de vocês. Nos vemos no próximo programa. Até mais. Tchau.